Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 15 de dezembro de 2021, quarta-feira. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, embora para os jogos. Bom, tropa, quartou amanhã e antes de começar o vídeo, eu quero conversar com vocês uma situação um tanto quanto séria, tá? Sobre os jogos de ontem. A gente gravou quase todos, né? Analisando que eu coloquei empate anulando o Toulouse, vacilou, tomou um empatezinho no final, mas quem foi no empate estava safe. Eu queria conversar a respeito do jogo do Ludogorets, que teoricamente era o jogo mais tranquilo da nossa grade, tanto que ele estava com uma odd esmagadíssima, um time completamente dominante na Bulgária, 100% jogando em casa, e enfrentar o vice-lanterna, que não ganha de ninguém, e ele simplesmente levou 5 gols dentro de casa, perdeu de 5-3. Isso é culpa de quem? Isso é culpa minha, que comentei o jogo? Isso é culpa, sei lá, o jogo foi armado? Não, tropa. Sabe de que isso é culpa? Do futebol, pô. Isso é culpa de existir o futebol. O futebol acontece muito isso. E, pô, vocês com certeza sabem disso, vocês que acompanham, pelo menos futebol. Quem acompanha futebol há um mês, há uma semana, sabe que tem zebra, sabe que o super favorito perde, por isso que o futebol ele sempre será uma renda variável. Aqui a gente não tem certeza nenhuma. E se você não estiver preparado para perder, você nunca vai ganhar. Eu tô falando isso porque eu vi um monte de comentário aí sobre o jogo do Ludo. Pô, teve um cara aí que perdeu a noção, toda hora me xingando e ia no comentário dos outros para falar. Tive que bloquear do canal, não teve jeito. Mas, pô, sem noção, deve ser aquele tipo de pessoa que, pô, pega a banca toda, o jogo é fácil e bota lá. Ou então faz 5 bilhetes, tudo com o mesmo jogo, aí perde todos. Assim, eu não quero nem me importar com esse cara. Eu tô falando mais para quem tá direcionado a querer aprender, a querer evoluir. Toma cuidado com essas pessoas que fazem tudo de qualquer jeito, acham que vão lucrar da noite pro dia, acham que futebol vai ser 100% de certeza. Cara, toma cuidado porque essas pessoas elas vão tentar desanimar vocês. O fato de elas não conseguirem, vão tentar fazer você acreditar que você não consegue também. Só que é o seguinte, não é porque fulano faz as coisas da forma errada que você vai fazer também, entendeu? E não é porque ela não conseguiu que você não vai conseguir. Uma pessoa que faz gestão de banca e hoje entrou no Ludogorets, cara, foi só mais um head na vida dela. Vamos botar que você faz o que eu aconselho a usar 1%, que é o que eu utilizo. Pô, usei 1%, perdi no Ludo. Pô, beleza, perdi 1%. Eu ainda tenho mais de 99% da minha banca. Isso eu contando como se ela ainda tivesse 100, mas eu já poderia estar lucrando, perdi apenas uma parte do lucro, ou então seria mais um headzinho. Então o que eu falo para vocês? Tropa, gestão de banca, futebol não é certeza. Outro dia o Bayern perdeu para o vice-lanterna não, o Augsburg era o antepenúltimo colocado e ele perdeu, pô. Fazer o quê? Sempre vai acontecer isso, tá bom? Se fosse tão fácil assim, todo mundo fazia. Se fosse tão fácil assim, todo mundo era lucrativo. E se fosse tão fácil assim, não ia precisar nem existir o futebol, pô. É só pegar o time mais forte que ele ia ganhar todos os jogos, entendeu? Então, pare de culpar os outros. Se você fez essa entrada, se você acreditou no jogo e ele não deu certo, paciência, faz parte. Ó, eu vou te avisar, se essa foi a tua primeira, não será a última, tá bom? E se você quiser acertar todos os jogos, todos os palpites, pô, compra uma bola de cristal, mano. Porque você não vai conseguir nesse canal, você não vai conseguir nem no canal que te promete isso, esses 100%, não existe, tá bom? Se você não gosta de perder, pô, só não fazer nada, sai, para de apostar. Pô, vai para renda fixa, então, você nunca vai perder, pô, vai para renda fixa, dá uma estudada lá, canal do Primo Rico, Me Poupe, o pessoal é bom lá, beleza? Agora, para quem quer continuar na renda variável, principalmente tratando de futebol, quem quer levar do jeito certo, tá bom? Então, bora lá. Vamos começar logo os jogos de amanhã sem enrolar. Primeiro jogo que eu tenho aqui às 2h30 da tarde pelo Campeonato da Grécia é o jogo do Olympiacos, que vai visitar o Atromitos. Para quem não conhece o Olympiacos, é um time completamente dominante na Grécia, atual campeão, não sei quantas vezes campeão, sempre ali com pontos, campeão com antecedência, né, com bastante ponto de vantagem. Só olhar essa race aqui do Olympiacos, deixa eu ver se dá para ver. Dá. Vem de pelo menos 5 vitórias seguidas, vem numa campanha já, e tudo indicando que ele vai ser novamente campeão. Em 13 jogos, ganhou 11, empatou 2, está invicto no campeonato, fez 24 gols em 13 jogos e sofreu apenas 9. A diferença dele para o segundo colocado, que é o AEK, já está em 8 pontos, filho. Isso porque só tem 13 rodadas. E ele vai pegar o vice-lanterna em 13 jogos, ganhou apenas 2, empatou 3, perdeu 8,
fez 13 gols e sofreu 27. É o oposto do Olympiacos. É um time que sofre muito gol, média de mais de 2 gols por partida que ele sofre. Detalhe interessante que o Olympiacos, como visitante, em 6 jogos tem 6 vitórias. Fez 14 gols e sofreu 6. Vamos dar uma olhada no histórico? O Olympiacos não perde para o Atromitos há 3 partidas. 3 partidas também o Olympiacos não sofre gols. O Atromitos vem sofrendo gol nos últimos 3 jogos, só isso que eu tenho de interessante. Normalmente é uma partida under. Nos últimos 6 jogos entre as duas equipes, em 5, a gente teve menos que 3 gols. Então vamos lá, para essa partida aqui o que dá para explorar? Para mim é a vitória do Olympiacos. Tá? O Olympiacos é um time completamente dominante, como eu disse, então a tendência dele vencer esse jogo é muito grande. O que pode complicar esse jogo aqui é que normalmente essas equipes são super favoritas, super dominantes quando a gente vem de uma sequência de jogos, final de semana, meio de semana, tende a poupar alguns jogadores, né? Normalmente, tá? Não estou falando que vai ser esse caso aqui, mas tende a poupar alguns jogadores no meio de semana, ainda mais contra equipes muito mais fracas, e o Olympiacos pode até acabar se complicando. Porém, acredito ser muito difícil pela diferença enorme que há entre os times, e eu exploraria sim essa vitória. Placar para mim, 2-0 para o Olympiacos, tá bom? E quando eu digo que ele é favorito, não que eu tenho que falar isso, né? Porque não é possível. Quando eu digo que ele é favorito para vencer, não quer dizer que ele vai vencer, tá? É só que ele tem um favoritismo. Outra coisa também, vocês que gostam de probabilidade, se você quiser calcular uma probabilidade, é só você dividir esse número aqui por 100, tá? Espera aí que eu vou fazer para vocês. Vou abrir aqui uma outra aba. Vou botar aqui, ó, 100, dividido, acho que é isso aqui, né? Dividido por 1,36. Isso aqui, ó, 73,52% de chances que o Olympiacos tem de vencer, beleza? É assim que se calcula uma odd com probabilidade, tá? O pessoal que fala, não sei quantos por cento de acerto, de chance, é assim que você calcula, tá? Você não precisa de ninguém fazendo uma estatística imaginária. Pegou a visão? Isso aí tem no vídeo, hein? Vou deixar até aqui, é o que são odds, beleza? Vamos pro próximo jogo. 4h30 da tarde, indo para o Campeonato Alemão, temos o jogo do Borussia Dortmund, que vai receber o Fürth. O Fürth que aprontou para todo mundo no final de semana, ganhou a primeira, ganhou dentro de casa do Union Berlin, e agora vai enfrentar, cara, olha essa odd aqui do Borussia, é impraticável, né? 1,10. Mas vamos lá que dá para extrair coisa interessante desse jogo, tá? Por incrível que pareça. Vamos olhar aqui a classificação novamente. O Borussia é o segundo colocado com 31 pontos, o Bayern já abriu 6 pontos de distância, mas ele segue ali, né? Pelo menos tentando. E o Fürth é aquele time lá que não tinha vencido nenhuma, era um empate e 13 derrotas, acabou vencendo a primeira, agora soma 4 pontos em 15 jogos, fez 13 gols e sofreu 46, sofre muito gol, ganhou de 1-0. Vamos lá, não vou ver o confronto direto porque o Fürth estava na segunda divisão, temporada passada. Borussia dos últimos 8 jogos, em 7 a gente teve pelo menos 3 gols e 7 também foram ambas marcas. Fürth dos últimos 7 jogos, em 6, a gente teve pelo menos 3 gols e 5 foram ambas marcas. Só esse último jogo aí que acabou matando essa sequência dos 3 gols. Então vamos lá, tropa. Para essa partida aqui tem 2 cenários a ser explorados para quem quiser. O primeiro é buscar pelo menos 3 gols, analisando que eu tenho um Borussia que é muito over, um time que tem um ataque muito forte, principalmente se o Haalandinho jogar amanhã. E do outro lado eu tenho o Fürth com uma defesa horrorosa, o Fürth que está desesperado para sair dessa situação que ele está. Já ganhou a primeira, pode ter dado uma motivada para ele partir aí em busca de mais uma vitória. A tendência da gente ter um jogo aberto, tá? Muito provavelmente porque o Borussia deve abrir o placar nesse jogo. Diferente do Union Berlin, o Borussia está jogando em casa, tem um ataque muito, muito bom. E a tendência de ele abrir o placar é muito grande. Já por isso, um outro cenário que dá para buscar é uma vitória no primeiro tempo do Borussia Dortmund. E é arriscado, sempre é arriscado a gente buscar 3 gols e buscar uma vitória no primeiro tempo. Mas nesse caso aqui tem muita chance de acontecer do Borussia já começar, já 220... Tem muita chance de acontecer, o Borussia já começar ligado no 220, doido para vencer o jogo, matar logo no primeiro tempo, no segundo tempo ficar tranquilo. Então, tem chance. Para ser sincero com vocês, essa vitória no primeiro tempo eu só exploraria ao vivo, começou o jogo. Haalandinho jogando, Borussia ali amassando, não deixando o Fürth passar do meio campo. Pode ser uma boa entrada aí buscar essa vitória no primeiro tempo, tá bom? Pré-live eu deixo para quem é mais ousado. Placar para mim desse jogo, 4-1 para o Borussia. O outro jogo que eu tenho aqui pela Alemanha, também às 4h30, é o jogo do Leipzig, que vai visitar o Augsburg. Vamos dar uma olhada na classificação. O Leipzig é o 7º colocado. Já vou adiantar. Esse jogo eu separei porque pode ter uma pegadinha aqui, tá? O Leipzig é o 7º colocado em 15 jogos, fez 21 pontos. É uma péssima campanha do Leipzig comparada às campanhas anteriores, até porque também ele foi completamente desmembrado, perdeu o técnico, a zaga quase inteira, o melhor meio campo.
Só que eu quero chamar a atenção que o Leipzig é um time over, tá? Em 15 jogos ele fez 29 gols, é uma média de ataque de quase 2 gols por partida e sofreu 19, também sofre mais de um gol por partida. Já o Augsburg, em 15 jogos, tem apenas 16 pontos, fez 16 gols, sofreu 25. Só que o detalhe é o seguinte, lembra que eu alertei nos jogos de ontem? Que o jogo do Fenerbahçe, isso, que ele ia enfrentar o antepenúltimo colocado, mas o antepenúltimo colocado era um time pica em casa, um time que estava invicto, eram 5 vitórias e 2 empates. E, pô, não para ir pela camisa, 5 vitórias e 2 empates, que não era para ir pela camisa, que é um jogo que podia, porra, apresentar um grande perigo pro Fenerbahçe, que mesmo favorito ia pegar um time pica em casa, pô. E o que aconteceu? O Fenerbahçe perdeu, tá? Então, sempre tome cuidado, sempre preste atenção nesses detalhes. É o seguinte, o Augsburg, embora ele seja o antepenúltimo colocado, ele é um time que, quando joga em casa, ele dá trabalho. Por mais que ele esteja aqui mal também em casa, só que ele perdeu apenas 3. Inclusive, ele ganhou do Bayern jogando em casa. Esses últimos jogos que ele jogou como mandante, ele tem aprontado, tá? E eu tenho o Leipzig como visitante, é uma merda. Em 7 jogos não venceu nenhum, empatou 3, perdeu 4, fez apenas 4 gols, é um time under fora de casa e sofreu 9. Vamos dar uma olhada no histórico? Quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. O Leipzig vem de 6 vitórias seguidas contra o Augsburg, 9 jogos de invencibilidade. Então rola uma freguesia aí. O problema é que o time do Leipzig era um time completamente diferente do que está agora. Agora, dos últimos 10 jogos, tanto do Leipzig quanto do Augsburg, no campeonato, em 8 a gente teve ambas marcas. O Leipzig vem sofrendo gol nos últimos 4 jogos, nos últimos 5. Em todos os 5 a gente teve pelo menos 3 gols. E o Augsburg, dos últimos 8, em 6, ele foi a primeira equipe a sofrer. Dito isso, para essa partida aqui é o seguinte, eu exploraria o mais de gol e meio, tá? Já vou adiantar para vocês, está pagando até uma odd razoável para o campeonato alemão, tá? Um pouquinho mais de 1,20. Analisando que eu tenho o Leipzig que precisa voltar a vencer fora de casa, que ainda não vem, voltar a vencer não, precisa vencer a primeira fora de casa, vai pegar um time bem mais fraco, que é o Augsburg. Eu tenho o Augsburg, que é um time chato como mandante. Deixa eu ver se eu abro os jogos aqui para mim. Pô, só abriu 4. Mas assim, o Augsburg, dos últimos 6 jogos que ele jogou em casa, ele venceu 4, empatou 1 e perdeu apenas esse último aqui pro Bochum, tá bom? E os jogos foram over, então isso também é bom pra gente. Então vamos voltar aqui. Eu prefiro ficar no mercado de gols. Dá para explorar uma vitória do Leipzig? Para mim, só no ao vivo, tá bom, tropa? Por mais que o Leipzig seja favorito, ele é um péssimo visitante. Não venceu nenhuma ainda, só para refrescar a cabeça de vocês. Então é muito difícil a gente entrar numa vitória de um time que ainda não venceu fora de casa, sem ao menos ter a chance de colocar um empatezinho para ficar safe, tá bom? Por isso que eu prefiro o mercado de gols, ainda mais que o Augsburg, tá? Esses últimos jogos em casa, ele tem mandado bem, literalmente. Então tô fora do mercado de resultados pré-live, fico só no mercado de gols. Placar para mim, vou cravar um 2-1 pro Leipzig, mas eu não colocaria meu dinheiro pré-live nessa vitória não, beleza? 4h45 da tarde, temos a duplinha braba da Escócia. Temos primeiro aqui o jogo do Rangers contra o Sandefjord. É um jogo que é difícil buscar alguma coisa que não seja a vitória no primeiro tempo ou gols, porque eu tenho uma odd aqui muito baixa. Só que sim, o Rangers é atual campeão, né? O time que começou até meio rateando, mas já encaixou uma sequência muito boa. Em 17 jogos tem 13 vitórias, 3 empates, apenas uma derrota. E vai pegar o Lanterna, que em 16 jogos venceu apenas 3, empatou 5, perdeu 8. Tá? O ataque do Rangers é muito forte. Em 17 jogos fez 38 gols. Se a gente olhar aqui, o Rangers dos últimos 6 jogos, em 5, venceu o primeiro tempo. Então, para quem é ousado, ainda mais jogando em casa, a tendência é que o Rangers já comece com tudo e vença o primeiro tempo dessa partida. Volto a repetir, é arriscado, só tem um tempo para trabalhar. Dá para explorar mercado de gols? Para mim, só o mercado de gols do Rangers, tá bom? Porque o Sandefjord, em 16 jogos, fez apenas 9 gols, pô. É um ataque muito fraco. Então, contar em jogo de gols contra um ataque que não faz gol, enfrentando o time mais forte do campeonato, fica meio complicado, tá bom? A não ser que seja pro ao vivo, igual o jogo do Ludogorets. Muita gente foi em gols, para ser sincero, eu fiz uma entrada, fiz apenas uma. Quando o Ludogorets tomou 3-0, eu busquei mais 2 gols na partida, né, que a gente chama de over à frente, e acabou saindo os 2 do Young Boys, acabou saindo os 2 do Ludo, mas eu não entrei mais em gols não, tá? Teve muita gente que foi entrando no limite, e quem entrou se deu bem, foi um jogo maluco, então eu exploraria assim, o Sandefjord começou ganhando, né? A tendência é que o Rangers vai se abrir e a gente veja gols, tá? Mas pré-live é complicado.
O outro jogo que eu tenho aqui, eu já tenho uma odd mais interessante, 1.33, dá para eu trabalhar num bilhete, que é o Celtic, que vai visitar o Ross Country. Se a gente olhar essa race aqui, também é parecida com a do Rangers, tá? São duas equipes que emplacaram agora sequência de vitórias aí. Provavelmente vai manter até o final essa sequência. E o Celtic, ele tá na briga pelo Rangers, tá? Já quebrou a hegemonia, eram 10 anos sem o Rangers ser campeão, a maioria tudo Celtic. Celtic perdeu e tá aí na correria, tá 4 pontos atrás e vai tentar retomar esse título aí. Vai enfrentar o vice-lanterna em 16 jogos, ganhou apenas 3, empatou 5, perdeu 8. Só que diferente do San Jose Stone, o Ross Country é um time over. Em 16 jogos fez 22 gols e sofreu 29. E o Celtic em 17 jogos fez 37 gols e sofreu 10. Tá? Vamos dar uma olhada no histórico? O Ross Country vem de 4 jogos de invencibilidade, só que o Celtic vem de 5 jogos de vitórias. Dos últimos 5, em todos os 5 foi a primeira equipe a marcar. Dos últimos 5, em 4 venceu o primeiro tempo. Então, para essa partida, eu exploro a vitória do Celtic. Para mim, ele ali na briga pela liderança, ele tem tudo para vencer do vice-lanterna. Uma outra coisa que dá para buscar é o mercado de gols, porque agora eu tenho 2 equipes over, tá bom? A tendência do Celtic se abrir é muito grande, porque ele precisa da vitória. E o Ross Country jogando em casa, pelo time ser over, por tomar bastante gols, dá para buscar esse mercado aí de mais de 1,5 gol, tá bom? Mas para ser sincero com vocês, eu prefiro explorar muito mais essa vitória aqui, me pega muito mais também por causa da odd. Placar para mim desse jogo, 3-1 pro Celtic. Quer falar 2-1, mas vou cravar um 3-1. 5 horas da tarde, campeonato inglês, eu tenho o Arsenal enfrentando o West Ham. O Arsenal que é um grande mandante, vai enfrentar o West Ham que já começou. O West Ham tá igual a temporada passada, começou muito bem e do meio pro final aí já começa a dar essa rateada, né? Já começa a perder o fôlego. Dizem aí o tal de cavalo paraguaio, não sei não conheço muito bem essa expressão não, alguém deve conhecer melhor do que eu. Vamos lá, o West Ham é o 4º colocado ainda, está na zona da Champions League, 16 jogos, tem 28 pontos, tá? E o Arsenal, 16 jogos, tem 26. Então é um confronto direto, um jogo de 6 pontos. Se o Arsenal tem pretensão de buscar essa 4ª vaga aqui, que é a última da Champions League, ou então buscar pelo menos uma Europa League, que essa temporada ele ficou de fora de tudo, é jogo que ele tem que vencer jogando em casa. O Arsenal jogando em casa, em 8 jogos, tem 6 vitórias, 1 empate, apenas uma derrota que ele perdeu para o Chelsea, que é um time muito melhor que o dele. Só que o West Ham também é um bom visitante. Em 8 jogos ganhou 4, empatou 2, perdeu 2, fez 12 gols, sofreu 7, um time over. Vamos dar uma olhada no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 7 jogos em 5, a gente teve pelo menos 3 gols e 5 também foram ambas marcas. O Arsenal não perde para o West Ham 4 partidas, tem um bom retrospecto contra a equipe. O Arsenal nos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. O West Ham dos últimos 7, em 5, a gente teve menos que 3 gols. Uma equipe que além de ter começado muito bem, começou bem over, agora tem caído o padrão da equipe. Então vamos lá para essa partida aqui. Sendo bem sincero com vocês, para mim o Arsenal não perde jogando em casa, tá? Ainda mais essas últimas partidas que eu assisti do Arsenal, me fez despertar uma coisa legal, jogando em casa, fora de casa de outro esquema. Dá para os ousados explorarem uma dupla chance para o Arsenal. Mas para mim, o mais safe dessa partida é buscar o mercado de gols, um mar de gol e meio, porque eu tenho o Arsenal que ele precisa vencer esse jogo, tá? O empate não é bom pro Arsenal, porque ele tá jogando em casa, é um jogo de confronto direto, o Arsenal tá bem, tá um time over, sempre marcando seus golzinhos, acabou de vir de uma vitória de 3-0, vai enfrentar o West Ham que precisa defender essa posição, o West Ham precisa voltar a vencer. É um time naturalmente over, tá bom? Dependendo de como tiver esse jogo aqui, a tendência da gente ver 2 golzinhos é muito grande. Falando no campeonato inglês rapidinho, o Manchester, eu não sei se eu vou gravar esse vídeo antes de ter rolado o jogo do Manchester, antes de acontecer a decisão, mas o jogo do Manchester, ele estava correndo risco de ser adiado para hoje. O Manchester ele teve um surto de Covid e pediu o adiamento do jogo, igual aconteceu no jogo do Tottenham também. Bem provável que aconteça. Só que assim, por isso é importante vocês estarem no meu Telegram, porque eu divulgo tudo lá. O link está na descrição do vídeo, tá? O link do meu Telegram. Quando tem esses tipos de situações, eu aviso para vocês, ó, eu até sugeri a tirarem todas as entradas do Manchester, porque assim, ele vai pedir, provavelmente ele vai ganhar, né, o adiamento da partida. Mas quando um time não ganha, igual muitas vezes acontece no Campeonato Brasileiro, que é uma zona, aí o time é obrigado a botar o sub-20, a botar quem tá, entendeu? Então essa odd, tipo, você entra numa odd de 1,80 que tava do Manchester, a odd do Manchester pode ir para 3, para 4, você já começa perdendo mais da metade do seu dinheiro, o jogo nem começou. Então, toma cuidado com essas coisas, eu te sugeriria, tá no meu Telegram, ou então pelo menos no meu Instagram, que eu vou estar dando essas notícias para vocês. Como eu gravo os vídeos um dia antes,
Então, essas coisas acontecem antes de eu fazer o vídeo, pô. Não tem como eu fazer um vídeo só explicando isso. Vamos lá. Então é isso, tropa, tá bom? Para os ousados, dupla chance para o Arsenal, mas para mim, mais de gol e meio vem mais quente ainda. Placar para mim desse jogo, 2-1 para o Arsenal. 5 horas da tarde, campeonato belga, eu tenho o brabo Bruges, que vai visitar o Leuven. É o seguinte, por que eu quero entrar nessa partida aqui? Porque o Bruges, ele é atual campeão. Normalmente, ele é quase sempre campeão do campeonato belga. Ele é completamente dominante. Recentemente, ele estava com um jogador a menos e virou uma partida ainda. É pica, tá? Ele é pica. Vai enfrentar o 14º colocado, que é o Leuven, em 18 jogos. Tem apenas 20 pontos, ganhou 4, empatou 8, perdeu 6. É um time over, fez 23, sofreu 29. O Bruges é o segundo. Em 18 jogos, ganhou 10, empatou 6, perdeu apenas 2. É um grande time, o Bruges. Fez 35 gols em 18 jogos, sofreu 23. É um time muito over. Só de ataque aqui dá quase 2 gols por partida. E está aqui perseguindo essa liderança, está a 4 pontos do primeiro colocado. Vamos dar uma olhada no histórico. O Leuven vem sofrendo gol dos últimos 5 jogos. Dos últimos 5 em 4 foi a primeira equipe a sofrer. O Bruges, dos últimos 10, em todos os 10 a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 10 em 8 foram ambas marcas. Dito isso, para essa partida aqui, o que eu quero explorar? Assim, safe do jogo, mercado de gols, tá? Porque eu tenho o Bruges que ele precisa partir para cima, porque ele tá de olho nessa liderança ali. Ele também não pode desperdiçar pontos contra o time na parte de baixo da tabela, para ele não ver se o adversário ampliar essa vantagem. Então dá para entrar no mercado de gols, porque eu tenho um time que é melhor, um time mais forte, que não pode se acomodar nessa partida. O empate aqui é péssimo para o Bruges. Então, mais de gol e meio no safe, mais de 2 gols e meio para quem é ousado. Uma outra coisa que dá para explorar aqui é um Bruges empate anula. É muito difícil, tropa, eu não tentar explorar um empate anula de um time que é completamente dominante, do time que é campeão quase todo ano, de um time que vai estar enfrentando um outro da parte de baixo da tabela, e se eles me derem a opção aqui de entrar com empate, é quase sempre uma boa entrada, tá bom? Principalmente porque o Bruges não está no momento mal, ele deu uma rateada no começo por causa da Champions League, que ele estava participando, então muito jogo ele poupava seus jogadores visando a Champions League, aí foi tropeçando, agora está com o time titular, está correndo atrás, já vem de 3 vitórias consecutivas, e a tendência é que ele vença amanhã também. Placar para mim desse jogo, 3-1 pro Bruges, 3-0. Tô acreditando que o Bruges vai fazer uns 3 golzinhos amanhã. 5 horas da tarde, pela Copa da Itália, eu tenho Fiorentina contra Benevento. Para essa partida aqui é o seguinte, eu não sei se a Fiorentina vai com o time titular. Isso é um problema dos jogos de Copa, porque quando, nesse caso aqui, o Benevento é da segunda divisão. Aí como a Fiorentina tá jogando em casa, tem um jogo teoricamente mais tranquilo, contra a equipe mais fraca, de menor investimento, de uma divisão inferior, a tendência é que vai com o time misto, time reserva, às vezes vai com o time relaxado e pode se complicar. Por isso que jogos de Copa é sempre bom entrar no mercado de gols, ainda mais assim quando é partida única, tá bom? Então já vou cravar o mais de gol e meio, até porque se a Fiorentina abrir o placar, que é a tendência do jogo, o Benevento ele vai ter que se expor, porque é jogo único, irmão. Tomou um gol, tá sendo eliminado, vai ter que partir para cima. Da mesma forma também que de vez em quando a zebra dá uma aprontada e o favorito tem que virar. Às vezes até acaba levando o outro, de tanto se expor. Enfim, eu acredito que a Fiorentina vai vencer, mas eu só entraria depois de ver a escalação. Se ver pelo menos o Vlahovic, que é o brabo ali do ataque da Fiorentina, dá para entrar. Agora pré-live, gols, tá? Elas Verona e Empoli, 2 times de primeira divisão, gols. Cagliari e Cittadella, não sei, jogo difícil porque o Cagliari tá mal demais no campeonato italiano. Cittadella aqui pode de repente dar uma aprontada, mas vou ficar de fora. Desse jogo eu ficaria de fora. Agora esses dois aqui, gols. Esse jogo aqui sairia gols só depois do primeiro. Para a gente fechar o nosso dia, às 9h30 da noite, temos o jogo de volta entre Furacão e Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Só que antes, tá vendo o vídeo até agora, tá curtindo os palpites, pode se inscrever no canal, para deixar um like, deixar um comentário, isso ajuda muito o YouTube a divulgar o canal, a divulgar o vídeo, então conto muito com a ajuda de vocês, tá bom? Eu tô te lembrando aqui porque eu sei que você esqueceu. Se você não esquecesse de dar o like, eu não ia precisar ficar te lembrando. Então deixa o like aí, que é isso aí que vai fazer o nosso canal crescer, botar o vídeo assim ó, no recomendado, né? Quando o cara entra, eu gosto sempre de lembrar, quando entra naqueles vídeos lá de gente safada, que fala que o cara ganhou 3 mil em 5 horas, que o cara foi de 10 mil para 100 mil de banca, não sei o que vocês acreditam nisso? Depois vai aparecer o meu vídeo lá, ó, mostrando a realidade do mundo das apostas. Tem um vídeo aqui, tá bom? Que eu sou bem sincero, isso aqui não é garantia de lucro não, irmão. Isso aqui, ó, é difícil pra caramba, parceiro. É um jogo que, do nada, o favorito perde, aí te desanima, você vai querer recuperar em outro jogo, você perde. Não é pra qualquer um não, tá? Tem que ter bastante psicológico pra estar aqui. Mais do que conhecer o futebol, é ter psicológico, porque lidar, misturar dinheiro com qualquer outra coisa, já é diferente. Eu chego aqui e falo, ó, tava demorando.
Pô, eu não chego aqui e falo, ó, vem aqui que você vai ganhar o palpite. Se eu pudesse, já falava logo assim, ó, meu irmão, quer acertar todos? Sai do meu canal. Vai ter dia que eu vou acertar todos, mas a maioria, pelo menos um, eu vou errar porque eu tô lidando com futebol. Mas não vou falar isso porque já vai passar um desânimo, né? O cara já vai ficar desanimado, não é isso que eu quero. Eu quero que a pessoa entenda que ela pode ganhar, mas que ela também pode perder, tá? O importante é estar ganhando mais do que perdendo no longo prazo. É devagarzinho. Então vamos lá, tropa. Pô, na moral, jogo eu tô fora, de coração tô fora, não tenho que buscar aqui pré-live, porque eu posso ter um Atlético Paranaense, porra, aguerrido, não, vamos pra cima, o milagre vai acontecer, o impossível vai acontecer, e partir pra cima do jogo. Eu tenho um jogo maneiro pra caramba, abertão, com o Atlético Paranaense pressionando ali dentro de casa. Acredito que vai estar lotado, porque a torcida já comprou antes, até se comprasse depois, pelo menos vai apoiar o time. O time é campeão da Sul-Americana, irmão. Para de gastar o furacão, pô. Teu time ganhou o que esse ano? Se você não é o palmeirense e se você não é atleticano, irmão, você não tem que falar nada do furacão, parceiro. O time chegou em 2 finais, irmão. 2 finais, irmão. Teu time chegou o quê? Ah, pelo amor de Deus, ou o furacão não. Mas assim, vou focando na partida. O Atlético, ele pode jogar desinteressado. Por mais que ele seja um time favorito, o Atlético é favorito e vai ganhar de novo. Ele não precisa ganhar, pô. Ele pode perder por 3-0, então ele pode entrar ali só para enrolar, gastar o tempo, entendeu? Por isso que é difícil esses jogos pré-live. Da mesma forma que o Atlético Paranaense é meio que entre, tipo assim, 4-0 não dá para buscar, também gasta o tempo. E a gente tem um jogo merda, um jogo 0-0, entendeu? Então toma cuidado. Vai entrar na vitória do Atlético Mineiro, mas o Atlético Mineiro não tá nem aí para ganhar. O Atlético Paranaense ganha de 1-0, 2-0, o jogo é empate. Entendeu? Eu tô evitando falar Atlético e Atlético, tô chamando só de furacão, para não confundir. No jogo da ida eu fiquei falando Galo. Então é isso, tá bom, tropa? É um jogo só pro ao vivo, vai depender da postura das duas equipes, porque é um jogo que, na minha cabeça, tá bom? Com todo respeito ao furacão, esse jogo já tá decidido, porque se o furacão forçar, o time do Atlético é muito bom, cara. O time do Atlético é muito bom e vai ser justo esse título, tá? Então é isso, tropa. Fechamos nossos palpites, não vou falar nada mais, só que a Bet7 tem aquela promoção de dobrar o valor do depósito até R$500. Botou 100, vai ganhar mais 100. Botou 50, vai ganhar mais 50. Até 500. Botou 500, vai ganhar mais 500. Só que todo bônus que você vai ganhar, você tem que ler as regras e regulamentos para você participar certinho, tá bom? Você tem que ver que tem um rollover, você tem que cumprir algumas coisas para esse bônus gerar dinheiro. Aí senão você vai vir aqui no comentário e falar que vai me meter um processo, porque você entrou com dinheiro, quer sacar e não pode. É fogo, mas é isso. Tamo junto. Eu ouço muitas coisas, tá? Algumas vezes eu perco a cabeça mesmo, eu venho aqui e falo, mas é porque todo dia eu fico lendo gracinha, eu fico vendo gracinha. É chato, irmão. É chato porque às vezes tu tá passando por uma coisa assim no momento já que já te perturba, aí tu olha aquilo ali e tu se estressa mais. Irmão, tu é ser humano, não adianta, tu é ser humano. Tu pode ter cabeça para trabalhar em futebol, mas lidar com as pessoas às vezes é muito complicado, porque tem gente que é muito sem noção. Mas todo dia eu tô aqui pelas pessoas que me apoiam, pelas pessoas que eu sei que de alguma forma eu ajudo e é de coração, tá bom? Tamo junto, muita fé, bora pra cima! Bom, tropa, para amanhã deixa uma triplinha pra gente. Primeiro jogo eu coloquei Bruges empate anula. O Bruges é o franco favorito para essa partida, atual campeão, ainda não é líder, tá ali na busca pela liderança e jogando contra esse fraco time do Lille, ele tem tudo para vencer. Mas eu vou com um empatezinho anula aí, já que deram uma odd boa pra gente. Segundo jogo, coloquei vitória seca do Celtic. Celtic vem de 5 vitórias seguidas, perdeu o título no último ano por Rangers e tá mordido querendo de volta. É o segundo colocado, vai pegar o vice-lanterna e tende a manter essa sequência dele de vitórias, ganhando mais uma. E para fechar o bilhete, coloquei mais de gol e meio entre o Augsburg e o Leipzig. O Leipzig vem fazendo uma péssima campanha, não ganhou nenhuma fora de casa, precisa voltar a vencer, precisa se expor e vai pegar o Augsburg, que tem feito grandes partidas dentro de casa. Então acredito que a gente tem tudo para ver um jogo aberto e eu cravo mais de gol e meio aqui e nossa tripla deu um total de 1,95 de odds, sempre bom para dobrar o nosso investimento ou próximo disso e tamo junto com muita fé para cima.